Opa, aqui é Marcelo Vieira e eu tô aqui para contar um pouco da minha história como vendedor de consórcio. Bom, vamos lá. Tudo começou no ano de 2013, exatamente no mês 5, maio de 2013. Mas como é que eu fui parar nesse tal de consórcio? A gente fala tal de consórcio porque eu não sabia o que era consórcio. Eu só precisava de um trabalho. Na época, desempregado, sempre trabalhei no setor, na área de vendas, e procurava um trabalho para atingir algumas metas, alguns objetivos pessoais. Na época só a esposa trabalhava e nós precisávamos atingir um grande objetivo, que eu acho que é o sonho de muitos hoje, que é casa própria. Então eu precisava construir a minha casa. Então eu estava procurando um trabalho e passando na frente de uma loja, lá estava uma placa, precisa-se de um vendedor. Bom, a princípio eu achei que era para trabalhar naquela loja específica, né? Não me atraía estar preso num lugar, mas me sujeitaria a isso porque estava precisando. Entrando lá, me falaram que era venda de consórcio. E eu fiquei sabendo que eu não era o primeiro naquela vaga, mas pelo menos 3 pessoas haviam tentado e não haviam conseguido atingir, enfim, as metas que a empresa colocava, pedia. As pessoas não se adaptavam em vender consórcio. Mas como eu entendi e, na verdade, o que me atraiu, na verdade, foi os valores, né? Eu precisava construir minha casa, precisava de dinheiro. Então isso me atraiu, isso fez com que eu me sujeitasse a aprender. Uma coisa que me ajudou muito no início foi ter um mentor. Então uma pessoa que fazia por mim. Ele me mostrou como fazer. Ele não só me dizia o que fazer, ele ia lá e fazia. Marcelo, vamos prospectar, vamos para a rua. Ele pegava o panfleto e me dizia, você tem que entregar assim o panfleto. Quando você for colocar num carro, você coloca dessa forma, não coloca desse jeito. Não seja um panfleteiro, seja um divulgador de consórcio. Fale com as pessoas. Então tudo isso foi ajudando a que eu conseguisse desenvolver habilidades para atrair as pessoas, para prospectar pessoas. As dificuldades que eu enfrentei no início, bom, no início é mais suor, é mais transpiração do que inspiração. Então gastei muita sola de sapato. Fui para a rua com panfleto, peguei muito sol, porque no início você fica expert em prospectar pessoas. Você precisa levantar contatos. Na hora de visitar, na hora de fechar a venda já é outro assunto. Então no início eu precisava prospectar pessoas. Esse entendimento que eu tive. Então no início eu entendi o seguinte, eu preciso de contatos, eu preciso de pessoas. Então, o que está ao meu alcance? Pegar o panfleto, ir para a rua e oferecer. Buscar contatos. Claro, a gente vai diminuindo a margem de erro com a repetição. Com o passar do tempo, você aprende a entregar um panfleto da forma correta e às vezes até algo que você fala na introdução, quando a gente chega, naquele prospecto, faz com que chame a atenção dele e ele fique mais propenso a passar o contato. Mas claro, no início eu perdi muitos contatos por não ter o argumento, por não saber a resposta correta, não saber o que falar, enfim, perguntas que as pessoas faziam. Mas uma coisa que eu fiz foi estudar. Eu voltava para o escritório, eu anotava lá todas as objeções, eu guardava, pesquisava, perguntava para o meu mentor como eu respondo essa objeção, a pessoa me falou isso, para que você não repita esse erro. Bom, o que eu aprendi com isso? Que consórcio não tem segredo. Você precisa trabalhar muito, você precisa oferecer muito, você precisa ser... não pode só fazer parte do teu trabalho, o consórcio. Consórcio é algo que você conversa com as pessoas. Independente do lugar que você está, se surgir uma oportunidade, você precisa falar aquilo que você faz. E no início, eu recebi muito não, eu recebi muita objeção, e eu não sabia como responder, como quebrar essas objeções. O que eu fiz? Segredo? Não tem segredo. É buscar informação. E você precisa estar rodeado de pessoas, e uma coisa que me ajudou é buscar informação com pessoas que já passaram por isso. Então eu busquei atalhos. Eu ligava para o meu mentor, eu entrava em contato com vendedores mais experientes e perguntava, quando na objeção X, o que você responde? O que você faria? E isso tudo eu ia anotando.
Então eu busquei alguns atalhos. Até que em novembro de 2013 eu vendi o meu primeiro milhão. E foi muito bom. Lembro como se fosse ontem. O que eu fiz para vender esse primeiro milhão? Muitas pendências de meses anteriores, indicações. Essas pendências de meses anteriores são todas pessoas que você prospecta ao longo dos meses, mas que na primeira visita aquela pessoa ela não fecha o consórcio. Ela deixa para 3 meses à frente, 2 meses à frente, só que isso se esgota. E o que aconteceu nos meses seguintes? Eu voltei para minha mesma média. Era 200, era 300, era 400 mil no máximo. Eu não conseguia manter uma rotina. Eu não consegui, depois desse primeiro milhão, não consegui manter uma média de 1 milhão. Mas por que eu não consegui manter essa média de 1 milhão? Porque eu não tinha planejamento. Palavrinha comprida para escrever, né? Planejamento. Isso aqui é chover no molhado, né? Todos os grandes experts em consórcio e pessoas, enfim, do meio. Qualquer vídeo que você colocar no YouTube lá vão falar de planejamento, de planejamento, de planejamento. E como é difícil essa virada de chave, você achar uma forma de planejar a sua vida, seja ela pessoal, enfim, a gente está falando aqui do consórcio. Então, algo que serviu para mim, por exemplo, no ano de 2014, eu ganhei prêmio com um vendedor de destaque. Vendedor de destaque em 2014, graças a esse planejamento. O que era esse planejamento para mim? Não passava de uma folha de papel, uma caneta e planejar cada dia de trabalho. Para onde eu vou hoje, para quem que eu vou ligar, quem que eu vou atender, vou pedir indicação, vou fazer um pós-venda, vou fazer uma feira. Seguir esse planejamento me levou a atingir esses números. Até que nos anos de 2015, 2016, 2017, eu consegui vender em média 1 milhão em cartas de crédito de consórcio todos os meses. Mas não foi só o planejamento que me levou a atingir esses números. Mas a virada de chave, eu posso dizer hoje que foram duas coisas. A virada de chave, eu posso atribuir a duas coisas. Primeiro, comprar a ideia. Comprar a ideia. A gente não consegue vender aquilo que a gente não compra. Então, por isso que uma coisa que eu perguntava para mim mesmo era, será que eu compraria um consórcio de mim mesmo? Por que eu não tinha ainda um consórcio? Então, foi a partir do momento que eu me convenci de que o consórcio é uma excelente opção, de que é a opção mais barata do mercado, e quando eu fiz o meu primeiro consórcio, isso foi um divisor de águas, né? Então eu conseguia falar com mais propriedade para o meu cliente, inclusive, deixa eu te mostrar aqui o meu consórcio, né? Eu também sou cliente de consórcio. Isso que você está assinando aí, fica tranquilo, eu já assinei também. Então o consórcio realmente funciona. Isso passa credibilidade, isso passava muita credibilidade para as pessoas que eu atendia, para os meus clientes. E outra coisa que também ajudou muito, primeiro cliente contemplado. Eu me lembro que foi mais ou menos no mês de agosto de 2014. Estava sentado no meu escritório, dentro da loja, e chegou um casal de clientes que eu já tinha pago acho que 11 meses de consórcio, mais ou menos. E eles chegaram com um sorriso no rosto, me abanaram, e me deram um abraço, e agradeceram muito pelo atendimento. Haviam sido contemplados, um consórcio de veículo. Então, ver a alegria no rosto do cliente. Inclusive eles tinham um bebê pequeno, então ver que atendeu a necessidade deles, que a pessoa está precisando, que de outra forma ela não conseguiria comprar aquele carro, já havia tentado financiamento, não tinha o dinheiro para comprar e que o consórcio solucionou, o consórcio resolveu a vida da pessoa, e saber que você foi um dos responsáveis por aquilo, isso também foi um fator determinante para essa virada de chave, para que eu sentisse mais confiança em oferecer consórcio. Então, o fato de eu ter um consórcio
eu comprar a ideia do consórcio, eu ser cliente e também o meu primeiro cliente contemplado. Bom, no ano de 2014, eu ganhei uma premiação como vendedor de destaque dentro de uma rota com alguns vendedores, em torno de 20 vendedores mais ou menos. Eu tinha um planejamento, só que esse planejamento ele foi melhorando com a ajuda do meu mentor e de outras pessoas ao meu redor que me davam um suporte. E graças a um bom planejamento, vou virar a folha aqui. Nos anos de 2015, em 2016 e 2017, eu vendi em média 1 milhão em consórcio. Um milhão, é bonito de escrever isso aqui, né? 1 milhão todos os meses. O que eu fiz para chegar nesse 1 milhão? Muito trabalho, muito suor. Na verdade, é continuar fazendo feijão com arroz. Tudo aquilo que eu fazia, que diziam para mim fazer em 2013, em 2014, eu continuei fazendo, porém de uma forma mais organizada. Agora com planejamento. Porque quando você tem um planejamento, aquilo me ajudou a mensurar o que eu estava fazendo. Por que eu cheguei nesse número? Quantas visitas eu fiz, quantos oferecimentos eu fiz, quantos panfletos eu distribuí na rua, quantas pessoas entraram no site e fizeram uma simulação, quantos desses contatos converteram em vendas. Eu estou fazendo pós-venda dessas pessoas. Claro, é um trabalho árduo você ter esse controle, mas foi o que me ajudou a chegar nessa média de 1 milhão durante esses 3 anos, 2015, 2016 e 2017. Eu posso resumir aqui que o que me ajudou a chegar nesses números foi o planejamento, esse planejamento, eu falo algo como... muitas pessoas gostam de fazer no computador, eu tenho um aplicativo no celular, mas algo escrito, quando você escreve algo, quando você coloca no papel, a moda antiga mesmo, isso você fixa muito mais na sua mente, isso parece que te dá um comprometimento maior de seguir o que está ali. Então, você colocar no papel o seu dia a dia, aquilo que você vai fazer, isso me ajudou muito. Então, ter esse planejamento diário daquilo que eu vou fazer, ter também um plano B, isso me ajudou. E também a repetição. Por ter um planejamento, eu conseguia ver aquilo que eu fazia de melhor. E aquilo que não dava tanto resultado, eu descartava, ou fazia menos, ou usava como um plano B. Então aquilo que eu fazia melhor, eu fazia mais. Então eu repetia. E quando você repete muito algo, você fica expert nisso. Então a repetição. E dentro da repetição, eu posso colocar uma palavra aqui que talvez ela possa soar. Ela soa estranho para alguns. A palavra retrabalho. Esse retrabalho, eu não estou me referindo a algo que você fez errado, você tem que fazer de novo. O retrabalho são todas as pendências. Todas as pessoas que você prospecta, que eu prospectava, elas eram anotadas numa agenda. Esse retrabalho era oferecer novamente consórcio para essas pessoas. Porque pode que a circunstância, que algo tenha mudado na vida delas e que agora elas estejam propensas a dizer um sim. Então fazer esse retrabalho, ele inclui pós-venda, pedido de indicações, trabalhar em cima dos mesmos contatos. Então isso eu chamo de retrabalho, isso é algo que eu fiz muito durante esses anos que eu atingi 1 milhão todos os meses. E também algo que não dá para esquecer, renovação. Está disposto a mudar, está disposto a admitir que fez errado, a, se for necessário, fazer de novo, disposto a pedir desculpa para algum cliente, porque nem sempre eu sabia todos os argumentos. Aconteceu muitas vezes de eu derrubar vendas por não saber todos os argumentos, não saber tudo o que dizer para um cliente. Ou às vezes um cliente me fazer uma pergunta ou me afirmar algo e na ânsia de vender eu passar batido uma explicação, algo que era fundamental que o cliente soubesse na hora de fechar a venda. Então você ter a humildade de ligar para o cliente, de dizer, vamos deixar claro o assunto, de passar mais informações para o cliente. Então estar disposto a renovar, a mudar. É algo que mesmo estando há 7 anos no consórcio,
eu preciso fazer todos os dias, renovar, mudar, pegar novas ideias. Aqui eu passei todo um resumo daquilo que me fez chegar na média de 1 milhão todos os meses, que foi planejamento, repetição, retrabalho, que é você trabalhar em cima dos mesmos contatos, e também renovação, estar disposto a mudar, a fazer diferente, se for necessário, admitir os erros. Mas o que eu ganhei? O que eu ganhei vendendo 1 milhão todos os meses? Bom, ganhei dinheiro. Isso é bom. Isso me ajudou a conquistar as minhas metas materiais, que não são as mais importantes hoje, mas também reconhecimento da empresa, muitas premiações. Na época eu era vendedor de carteira assinada, então ganhava premiações na empresa. Então, algumas viagens para o Nordeste com a turma de vendedores que vendia mais, que estava no topo do ranking. Então, tudo isso é bom, tudo isso foi uma fase muito boa na minha vida. E o que eu estou fazendo hoje dentro do consórcio? Bom, 2019... Vamos virar a página aqui. O ano de 2019, ele foi muito especial para mim. Não só dentro do consórcio, mas também na minha vida pessoal. O nascimento da minha filha, em setembro, o nascimento da minha primeira filha, da Ana Clara, e também algumas mudanças que aconteceram na minha vida. Voltei para minha cidade natal, até para, enfim, é uma cidade mais pequena, melhor para criar filhos, e fui convidado por uma empresa a chefiar uma equipe de vendedores. Então, esse contato diário com vendedores que estão iniciando e poder passar tudo para eles, enfim, acompanhar o dia a dia, fazer os planejamentos, atender clientes junto com eles, isso me fez crescer muito. Então, hoje, eu estou gerenciando uma equipe de vendedores. Bom, hoje sou gerente de uma equipe de 4 vendedores e são jovens que estão começando agora no mercado de trabalho, estão aceitando esse treinamento, esse passo a passo. Todos os dias é uma descoberta e eu acabo aprendendo também com eles, com as experiências de cada um, com as ideias criativas que eles trazem, e tudo isso acrescenta para mim, para o meu dia a dia, para a minha experiência dentro do consórcio. Eu também ainda vendo consórcio, porém, hoje o meu papel dentro da empresa como gerente de equipe, e isso eu posso dizer que é uma realização dentro do meu trabalho, dentro da minha carreira, em poder não só passar conteúdo para vocês que estão me assistindo aí, para pessoas em todo o Brasil, mas também gerenciar, poder estar no dia a dia de cada um desses vendedores. Bom, pessoal, essa é a minha história, talvez um pouco resumida. Quem é o Marcelo, aqui do Rio Grande do Sul, e um pouquinho da minha história dentro do consórcio, do que a gente está fazendo hoje, e eu espero que, quem sabe, algo que eu tenha falado aí tenha servido como uma lição ou um incentivo, um feedback para algum de vocês que esteja já há algum tempo no consórcio ou iniciando, sabendo que existe as dificuldades, a gente vai transpirar bastante o suor, mas a recompensa vem logo ali na frente. Muito obrigado.